Cá estamos de novo para continuar aqui com as nossas definições. Vamos aproveitar para, através do inspecionar, verificarmos que o inspecionar pode nos dar uma grande ajuda em termos da depuração, de eliminação de erros da nossa construção. Reparem que, se eu escolher aqui o seletor, quando eu passo com o meu rato em cima de um determinado local, ele vai-me mostrando os diversos elementos e as definições que nós temos para cada um deles. Ok? E reparem que nós temos aqui uma situação que não é de todo correta, e como vemos, a nossa definição está correta, tem a ver com a interpretação do próprio browser. Reparem, se verificarmos aqui sempre no separador dos elementos, nós temos acesso quer ao nosso código e podemos pormenorizá-lo, podemos visualizar todo o conteúdo, não é? Portanto, e à medida que vamos passando com o rato, ele vai nos mostrando no lado do HTML onde é que está, qual é a instrução que está a produzir aquele efeito. E temos também a parte aqui do CSS. E o CSS também é muito importante, e reparem que ele mostra-nos aqui, mesmo a nível de cores, onde é que está, o que é o border, o que é o padding, o que é o margin, e permite-nos definir aquilo que nós queremos, ok? Reparem, eu tenho aqui um border e o padding, neste caso aqui, não é visível, porque na página principal ela está depois com o fundo. Mas aqui, por exemplo, reparem, cá está, eu tenho claramente as diversas zonas. Quando vou aos elementos, também tenho claramente. Reparem que eu tenho aqui o form control com o padding aplicado, mas o input está a ultrapassar aquela margem que nós temos definida. Então vamos ter que forçar a que isto não aconteça. Portanto, vamos à codificação e vamos forçar que o meu form group, o meu elemento, para além do padding bottom, vamos lhe adicionar um padding right, porque isto está a acontecer na direita, e vamos adicionar os tais 20 pixels que tínhamos lá em cima. Ok? Vamos visualizar, atualizamos e cá está, já temos os nossos inputs agora com uma definição. Portanto, o inspecionar, então, do lado direito, inspecionar, esta opção existe em todos os browsers, tem algumas características ligeiramente diferentes de uns para os outros, mas ela existe em todos e pode ser, e é muito interessante na ajuda quando estamos a construir estes elementos para percebermos o que é que está a produzir as nossas ações. Vamos então aqui à parte do botão e vamos definir relativamente ao botão qual é o aspecto. Não queremos obviamente este aspecto que vem de raiz, vamos definir-lhe um aspecto que seja para nós mais interessante. Então, para definir um botão, e reparem que todos estes itens são itens relativos ao meu form e, portanto, vêm aqui agrupados numa linha de comentário relativamente ao formulário. Ora, eu agora vou, relativamente ao meu form, vou especificar como é que quero o meu botão. Ora, o meu botão é, neste caso, um input em que o type é igual a submit. Ok? E, portanto, neste caso, eu vou especificar qual é a formatação que quero atribuir ao input que aparece no meu form que tenha o tipo submit. E vamos dar aqui algumas definições. Vamos mudar a cor de fundo e vamos colocar como cor de fundo um cardinal 333. Quando colocamos o cardinal 333 é a mesma coisa que colocarmos o cardinal 333.
333333, ok? Exatamente a mesma coisa, uma forma abreviada de dar a mesma informação. Vamos colocar um color com cardinal F, ok? Portanto, fundo cinzento, letra branca. Vamos dar-lhe um padding de 10 pixels top bottom, 20 pixels left right, ok? Portanto, esta é outra das formas que nós vimos também. E vamos dizer que queremos um border none. Ok? Não queremos border no meu botão. Vamos visualizar. Ok? E cá está. O botão submeter com a configuração que nós acabamos de definir. O que é que podemos fazer mais relativamente ao botão? Naturalmente podemos definir aqui um over para o botão, que é algum efeito de quando o rato passar por cima, que normalmente é interessante termos. Então, um over para o botão, nós podemos... Antes disso, vamos só considerar uma situação. Imaginem que eu tenho, para além deste botão de formulário, tenho outros botões que existem na minha página. E, portanto, se eu tiver outros botões e quiser que os meus botões tenham todos a mesma configuração, então é preferível eu utilizar aqui uma outra estratégia em termos de CSS, que é, eu em vez de dizer que vou definir este input submit associado ao meu form, vou defini-lo como um estilo global, como algo global que quero aplicar em toda a página. Então, eu vou colocar fora do formulário e vou criar uma classe, por exemplo, que lhe chamo botão. E essa classe vou-lhe atribuir as regras que aqui defini. Ok? Vou fazer um Ctrl+C, vou fazer um Ctrl+V e, portanto, estou a definir exatamente com as mesmas regras. Vou eliminar esta definição e, obviamente, ao eliminar esta definição, se eu vier ao meu formulário, o meu botão volta a ter o aspecto standard. Então, eu posso agora no HTML dizer que este input é do tipo submit, mas é da classe botão, que defini há pouco. Ok? E ao dizer que ele é do tipo submit da classe botão, então eu posso ter aplicado as mesmas premissas. E a diferença é que, neste caso, o meu botão está disponível para todos os locais, mesmo fora do formulário. Ok? Portanto, está disponível para toda o HTML que usar esta folha de estilos. Ok? Então vamos agora finalizar com a definição de quando o rato passar por cima do botão, para ele fazer aquele efeito que normalmente existe de movimento, não é? E que já vimos alguns que fazemos através da propriedade over. Ok? Quando o botão tiver over, então que modificações é que eu vou fazer? Vou dizer que o color será aqui um dark gray, por exemplo, e vou dizer que o meu background color será mesmo o black, por exemplo. Vamos então visualizar esta aplicação. Ok, cá está. Portanto, quando o rato lá passar em cima, certo? Ele passa a letra de branco a cinzento e o fundo, que estava um cinzento escuro, passa a preto. Com isto, temos obviamente um formulário com um aspecto bastante mais interessante, mesmo sem termos mexido aqui nas fontes associadas ao label e que também
obviamente agora cada um de vós irá explorar, porque temos todas as questões que vão sendo vistas de forma isolada, podem, obviamente, e devem ser incorporadas aqui nas vossas ações. E, portanto, vocês podem perfeitamente dizer que o label terá um fonte family, por exemplo, Verdana, mesmo sem fazer escolha nenhuma. E, portanto, estas questões são questões que podem começar e devem começar a ser trabalhadas por cada um de vós.